Poxa, você vai pedir para um designer criar uma imagem, ele vai te pedir algumas horas, quem sabe até um dia, né? Você vai hoje no ChatGPT, você vai hoje no Gemini com o Nano Banana, né, que é tão famoso, esse modelo, em segundos essa imagem está pronta e possivelmente melhor que o designer. Então essa inteligência artificial, ela é um novo recurso, que é o que eu falo, que nós empresários, nos dias de hoje, a gente ganhou como uma oportunidade de retomar o controle da empresa pra gente, principalmente a nível de inovação. Ah, meu Rodrigo, eu queria muito, cara, ter tudo automatizado e que eu nem quero trabalhar mais. Show, você vai chegar lá, só que você já conseguiu, pelo menos, dominar as ferramentas que existem? Não. Então, cara, você tá querendo chegar no quarto andar sem chegar pelo primeiro, segundo, terceiro. Eu preciso fazer aqui, mas eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Qual que é o caminho? Ela já fala, faz isso, passo a passo, passo 1, 2, 3. Você vai lá fazendo, não consegui chegar a completar esse passo 2. Aí ela aprofunda mais ainda para você. Esse é o novo caminho. Usar a própria IA para aprender, a desenvolver o que você precisa. Exato. E além disso, esse médico, por exemplo, desenvolveu 4 softwares em 60 dias. Um desses softwares é de gestão hospitalar. Está funcionando em um hospital em Contagem, tem 39 dias já. Você consegue escalar ou aumentar a sua produtividade, performance e venda. Com aquelas mesmas pessoas, você vai vender muito mais, vai fazer muito mais, né? Você não precisa demitir as pessoas e usar a IA. Você vai usar essas pessoas, empoderar essas pessoas com o uso da ferramenta, e treinar elas usando a ferramenta para conseguir fazer muito mais do que você faz hoje, né? E aí o que acontece com a sua rentabilidade? Aumenta drasticamente. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre dos Lucros, o podcast que ajuda empresários e gestores das empresas a gerarem muito mais lucro e caixa. E o tema de hoje, mais um tema sensacional, mais um tema assim, imprescindível. Cara, se você é empresário, tem uma empresa, você tem que acompanhar esse podcast até o final. Tá? O tema é sobre inteligência artificial. Tá? E é como a inteligência artificial vai matar o seu negócio. É isso mesmo, não estou sendo sensacionalista, não. Acompanhe e você vai ver como que isso vai impactar significativamente. Já está impactando os negócios, né? Já estão transformando aí os negócios e o seu negócio está na fila. Para falar sobre esse assunto, né, o meu convidado aqui de hoje é o Rodrigo Nascimento, é especialista em inteligência artificial, empresário, sócio da Buscar ID. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado por estar, né, aqui com a gente hoje. E nos conte um pouquinho sobre quem é o Rodrigo Nascimento, quem é a Buscar ID, o que é a Buscar ID vocês têm desenvolvido hoje nessa linha de inteligência artificial. E depois vou apresentar o seu livro aqui para a galera. Legal, Léo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Super orgulho. Lá desde o início dos primórdios do Mestre dos Lucros, né? Eu te falava, cara, tá muito legal, seus resultados são muito bons. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Cara, Rodrigo Nascimento é um maluco, né? De 25 anos de carreira rápida aí de tecnologia, marketing, enfim. E hoje a Buscar ID ela é um ecossistema de inteligência artificial. Então, hoje nós criamos esse ecossistema para apoiar empresários e líderes de mercado em implementação de inteligência artificial. Porque a gente entendeu que a grande dor dos empresários não é entender que inteligência artificial ela é boa, ela é necessária, ela vai gerar eficiência operacional. Mas é entender como fazer e o que fazer priorizando as coisas que devem ser priorizadas. E a gente eu criei um método em 2024 que já foi aplicado ali em muito mais de possivelmente 150, 200 empresas e tem dado muito certo na implementação correta da IA. É um método que necessariamente não é tão rápida a implementação, mas quando implementa, ela estoura e voa muito, né? Então, hoje, nós temos 2 produtos, basicamente, que é uma imersão em inteligência artificial e uma mentoria. A gente acompanha o empresário por 12 meses e a gente mostra para ele qual, de fato, precisa ser o caminho para ele implementar a IA e ter sucesso.
né? Até o momento, a gente está ali com praticamente 83% de sucesso nas implementações. Os outros 17% ainda não começaram agora e a gente está ajudando e contribuindo com isso. Bacana, bacana. E lembrando, né, os nossos contatos estão na descrição do vídeo, né, precisando aí dos serviços da Hoffman Contabilidade, né, ou dos contatos e serviços aí da Buscar ID e do Rodrigo. Os contatos estão na descrição do vídeo. E o Rodrigo, então, ele está falando que você tem lá mentorias, né? E o Rodrigo, ele é autor do livro aqui, Identifique-se E afixe ou morra. E afixe ou morra. Totalmente. A gente criou esse verbo aí, que é o iaficar. Iafixe. Legal, bacana. Top demais. E aí a gente traz a nossa tese, né? Que é como fazer a inteligência artificial trabalhar para você. Que é justamente isso, né? A gente não pode trazer a inteligência artificial como ou algo negativo, ou para fazer algumas perguntas de uma forma mais simples, tendo como se fosse um Google melhorado. É de fato, cara, o que você faz hoje de operação que a IA ela pode fazer por você. Então, hoje na Buscar ID, provavelmente entre 60% e 70% da nossa operação é realizada por IA. Então, inteligências artificiais, agentes, assistentes, vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas é isso. Existe aquele conceito, né? A gente já começando a falar de IA, do IA First, né? Que IA primeiro, né? Tem muita gente falando sobre isso, né? A gente começou-se a falar em 2022 e 2023 no AI Driven, né? Você ser orientado por inteligência artificial. Isso vai voltar muito forte agora. Mas antes do AI Driven, você tem que ser AI First, que é muito voltado para a mentalidade e várias outras frentes ali, que a gente, inclusive, vai trazer esse conceito, ver se eu estou correto, significa que sempre que você vai executar uma atividade, principalmente aquelas atividades operacionais, ou tem uma atividade para ser executada, pensar se primeiro não pode ser feito por uma inteligência artificial, é isso? Exatamente isso. A ideia é essa. A ideia é essa, porque você pensa que se você executa em 2 horas uma atividade, e essa atividade normalmente ela vai ser feita pelo computador, né, na grande maioria dos negócios, cara, uma IA pode fazer. Mas ela não vai fazer tão bem quanto eu. A gente tem uma mentorada que ela é muito engraçada. Ela fala muito, Rodrigo, se eu for colocar IA para fazer, eu vou fazer mais rápido. Sim, talvez na primeira, segunda, terceira e quarta vez, você vai demorar mais do que você fosse fazer ali, sozinho. Né? Mas depois, você vai demorar 10% do tempo que você demorava anteriormente. Então, no médio e longo prazo, isso acaba sendo um ganho de eficiência operacional muito absurdo. É o que seria melhor, então, inclusive para as atividades que são rotineiras ou que frequentemente você tenha que executar, né? Exato. Você fez uma vez, depois você vai aproveitando e ganhando escala aí. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre processo, né? Que é uma das frentes mais importantes para o uso de IA e que, sendo bem franco, né, Léo? Quando a gente falar de empresa, quantas empresas que estão ouvindo hoje aqui, empresários estão ouvindo hoje, que têm os seus processos totalmente mapeados e playbookados, né, que a gente chama. Então, esse é um grande gargalo hoje na implementação de projetos. Não, bacana. E falando da mentoria, ou de algum treinamento aí online e tal, vai rolar um cupomzinho de desconto aqui para quem está assistindo o podcast? Sem dúvida. Em janeiro, a gente vai ter uma turma que vai ser uma turma online. E a gente vai dar 10% de desconto para quem ouvir esse podcast e pode comprar a partir ali da segunda quinzena de dezembro. A gente já vai abrir as inscrições porque vai ser online, vai ser mais ou menos dia 22 de janeiro e a gente já vai colocar esse cupom de desconto para vocês. Beleza. Então, cupom de desconto na descrição do vídeo, né, a partir do momento que a gente já tiver esses dados. Isso aí. Okay? Então, bacana, valeu, obrigado. E para começar, assim, a gente já começou, né, já bateu um papo sobre isso, mas acho que a primeira pergunta é assim, o que é a inteligência artificial, né, nesse contexto atual? O que é a inteligência artificial? Muito bom. Cara, a inteligência artificial ela é um campo gigantesco. Ela é gigante, assim. O que a gente vive hoje é uma pequena parte e um pequeno aprofundamento do campo inteiro de inteligência artificial. Então, de IA, a gente vai descendo algumas camadas, deep learning, aprendizado profundo, aprendizado de máquina, aprendizado profundo e várias outras frentes, e nós chegamos ali na IA generativa, que é a inteligência artificial generativa.
Esse campo que a gente vive hoje é um campo muito, muito acessível para qualquer outra pessoa. Então, é um único campo, ou a gente tem lá as diversas frentes, né? Então, nós temos inteligências artificiais hoje que são o que nós chamamos de multimodais. O que é uma inteligência artificial multimodal? É uma IA que faz uma pancada de coisas com formatos diferentes. Então, vamos pensar no ChatGPT, que no dia 30 de novembro de 2022 foi lançado. Ele era só o texto. Então, ele era uma LLM, que é o que nós chamamos de Large Language Model. E ele não era multimodal, porque ele só tinha o texto. À medida que a gente foi evoluindo ao longo do tempo, aí nós tivemos outros formatos. Então, se você tentar criar uma imagem hoje no ChatGPT, ele vai criar. Se você quiser pedir o ChatGPT para criar uma tabela, ele vai criar. Se a gente for no Gemini da Google, ele cria vídeo, ele cria áudio, ele cria imagem, ele cria texto. Então, esse é um modelo multimodal. Então, a IA que a gente tem hoje, basicamente, é o que consegue fazer o que nós normalmente fazemos. Um exemplo rápido, um designer. Poxa, você vai pedir para um designer criar uma imagem, ele vai te pedir algumas horas, quem sabe até um dia, né? Você vai hoje no ChatGPT, você vai hoje no Gemini com o Nano Banana, né, que é tão famoso, esse modelo, em segundos essa imagem está pronta e possivelmente melhor que o designer. Não porque o designer é ruim, não é por conta disso. É porque a IA tem muito mais conhecimento do que o designer e ela consegue absorver melhor aquela entrada da informação. Então, essa inteligência artificial, ela é um novo recurso, que é o que eu falo, que nós empresários, nos dias de hoje, a gente ganhou como uma oportunidade de retomar o controle da empresa para a gente, principalmente a nível de inovação. Quer ver um exemplo? Vamos lá, o Léo. O Léo quer criar um novo produto para a Hoffman. Você quer criar um produto que ele é uma plataforma. E é uma plataforma simples, que seja uma calculadora. O que você vai fazer hoje? Você vai ligar para alguém, um designer junto com um programador, para falar, cara, eu quero fazer isso. Se for muito rápido, Léo, muito rápido, vai demorar um mês. E se entregar, vai demorar um mês. De forma literal, a gente pode aqui em 15 minutos criar esse mesmo software, esse mesmo aplicação com inteligência artificial. Um designer. Poxa, você vai pedir para um designer criar uma imagem, ele vai te pedir algumas horas, quem sabe até um dia, né? Você vai hoje no ChatGPT, você vai hoje no Gemini com o Nano Banana, né, que é tão famoso, esse modelo, em segundos essa imagem está pronta e possivelmente melhor que o designer. Humanidade até chegar aqui e a gente conseguir chegar nessa eficiência que nós ganhamos. Então, a IA, ela aí, nesse contexto, então, é uma ferramenta à disposição ali das pessoas e das empresas, né? Uma ferramenta de trabalho que empodera ainda mais as pessoas e as empresas em executar de forma mais rápida ou criar situações que você dependeria de outras pessoas, você de forma mais autônoma, você mesmo consegue dentro ali da empresa, né? Obviamente vai precisar da entrada com pessoas, né? Saber pedir e saber o que quer. Exato. É muito importante, né? Entender qual é a saída que você precisa, né? Porque também a IA não vai fazer, não vai ler seu pensamento e não vai fazer mágica para entender o que você quer, apesar que fazem milagres. Exato. A mágica ela faz, desde que ela seja bem instruída. Bem instruída, né? Exato. E até mesmo para saber pedir, né? Para saber utilizar a ferramenta, é necessário treinar, estudar e praticar até você ficar mais autônomo. Então a IA ela vem com essa ferramenta para contribuir nisso. Exato. Eu falo muito que a inteligência artificial, o uso dela, você tem que ter 3 benefícios. São 3 pilares base que a gente tem na nossa metodologia, que a gente tem isso no dia a dia. O primeiro pilar é a alta produtividade. O fato de você usar inteligência artificial, automaticamente você já ganha uma alta produtividade absurda, desde que bem instruída, bem trabalhada. O outro pilar é a alta performance. E o terceiro pilar é alto poder de inovação. O que significa isso na prática e a nível de critério? Alta produtividade. A gente coloca que se você usa inteligência artificial e não ganhou
pelo menos 50% mais de produtividade, você está usando errado. E se você não ganhou, se você ganhou 50% a mais de produtividade e não manteve pelo menos a sua performance anterior, você está usando errado. Agora, se você tem a mais, no mínimo 50% de produtividade, conseguiu manter a sua produtividade, você vai ter naturalmente alto poder de inovação. Então, hoje, lá na Buscar ID, por exemplo, a gente criou uma plataforma, eu criei uma plataforma por IA, onde essa plataforma é toda a gestão do nosso ecossistema dos mentorados. Eu criei essa plataforma em 30 dias. E eu fiz o cálculo junto com a IA de quanto que isso custaria para mim se eu fizesse aquela mesma plataforma. Seria algo se eu contratasse alguém. Então, se eu contratasse alguém, que seriam 6 pessoas, por 6 meses de trabalho, seria algo em torno de entre 800 e 900 mil reais. Isso sendo muito otimista. Né? São 6, 8 meses, dando tudo certo. Eu gastei 900 reais. E 30 dias, claro, o meu tempo e tudo mais. Mas eu gastei 900 reais. Com os créditos ali da plataforma. Com os créditos da plataforma. Bacana. Então, aí eu ganhei os 3 pilares. Eu ganhei alta produtividade, ganhei alta performance e tive esse alto poder de inovação trazendo para os mentorados esse tipo de solução. Com baixo investimento. Né? Baixíssimo. Nesse caso. A gente criou 3 plataformas nos últimos 2 meses, gastamos algo em torno de 6, 7 mil reais. Plataformas muito robustas. E hoje, né, assim, se fala muito de inteligência artificial, né? Tá em alta, né, o tema. E as que estão mais populares e que se popularizaram hoje, o pessoal começa, né, talvez seja a porta de entrada da utilização, é o ChatGPT e o Gemini, né? A IA se resume no ChatGPT e no Gemini? Conta pra gente esse panorama aí no mundo, né? Como que tá dentro desse cenário. Né? Cara, não se resume a ChatGPT e Gemini, vai muito além disso. Então, se a gente for pensar numa escala hierárquica, nós temos as IAs, vou citar algumas aqui. ChatGPT, Cloud AI, Gemini, HeyGen e assim sucessivamente. Cada uma com a sua funciona melhor para algumas coisas. Então, é o que eu falo muito. O ChatGPT, ele é naturalmente, inevitavelmente, a plataforma com mais recursos para você trabalhar o poder do GPT. O Gemini, atualmente, na minha visão, ele é o melhor modelo de inteligência artificial que nós chamamos de multimodal. Então, é uma plataforma onde eu crio vídeo, onde eu crio imagem, texto, tudo que eu precisar no mesmo lugar. O Cloud AI, ele é um cara melhor para análise de dados, matemática e etc. Mas não quer dizer que o Gemini não consiga fazer o que o Cloud AI faz ou o que o GPT faz. Então, a porta de entrada, de fato, vão ser esses caras. E aí nós temos as condições de trabalhar outros tipos de frentes. Então, vamos pensar numa pirâmide. Né? Se eu chegar para você agora, Léo, o que você gostaria de ter amanhã na sua empresa trabalhando para você com inteligência artificial? Você vai falar, cara, eu queria ter muito um agente de inteligência artificial que atendesse os meus clientes, que fizesse determinadas operações XYZ. Os agentes é o que todo mundo quer ter. Né? Só que tem uma pirâmide, pensa numa pirâmide. A base dessa pirâmide, basicamente, são as ferramentas de mercado. Uma delas, ChatGPT, só que atualmente são mais de 80 a 90 mil soluções diversas para a gente, né? Oferecidas para a gente. 70% das rotinas operacionais são resolvidas por essas ferramentas que já existem e que não são agentes de IA. 70%. Numa segunda camada da pirâmide, a gente tem os assistentes de inteligência artificial, que normalmente 15% das operações de rotina eles podem resolver. Então eu estou falando aqui que 85% das suas rotinas podem ser solucionadas por ferramentas que já existem. Ah, mas Rodrigo, eu queria muito, cara, ter tudo automatizado que eu nem quero trabalhar mais. Show, você vai chegar lá. Só que você já conseguiu, pelo menos, dominar as ferramentas que já existem? Não. Então, cara,
Você está querendo chegar no quarto andar sem chegar pelo primeiro, segundo, terceiro. Sem subir a escada, né? Sem subir a escada. Ou pegar o elevador. Ou né? pegar o elevador. Na verdade, hoje é pegar o elevador, né? Você pega o elevador. Exatamente. Na verdade, hoje você é catapultado, né? É basicamente isso. Só que a pessoa não quer nem sentar, né? Já quer chegar sentando na janelinha. Então, a gente tem essas duas primeiras camadas que resolvem 85% dos seus problemas. A terceira camada, ou o terceiro andar dessa pirâmide... É possível, né? Chegar lá no topo sem fazer nada. Contrata alguém para fazer por você. É isso. É a solução. É a solução. Né? É a solução. Contrate, defina que você quer contrate alguém, a pessoa aplica. Você vai gastar o dinheiro com a pessoa aplicando, mas depois você vai ter isso automatizado. Vai precisar de manutenção. Só que tem um detalhe. Essa pessoa, se ela for boa, ela vai te fazer chegar lá embaixo primeiro. Não porque ela vai exigir você fazer... Não, porque lá embaixo ele vai primeiro exigir, por exemplo, um mapeamento do seu processo. Depois ele vai preencher... Aí ele vai começar a testar com as ferramentas de mercado esse processo, a IA usando. Uhum. Faz a validação. Fez a validação, gente, Léo, tá ok? Cara, ficou sensacional. Aí a gente vai levar para um outro nível, porque compensou, ou vai compensar levar para outro nível. Uhum. Então, nesse terceiro pilar, ou nesse terceiro andar, é onde nós temos as automações junto com a inteligência artificial. Estou falando de N8N, estou falando de Make, estou falando de Bardin, que é uma outra IA, uma outra automação, Zapier. Humanos entra aí nesse nível? Humanos está no primeiro nível. Está no primeiro nível. É esse que é o grande ponto. E cada vez mais, essas que estão lá em cima, elas vão virar último nível, primeiro nível. O N8N, né? Para quem não sabe, N8N é uma plataforma... Primeiro porque a pessoa mesmo já vai conseguir, já fazendo seu prompt ali, pedir o que quer, ela mesma já vai criar isso automatizado de forma... Ela já vai criar. Né? Então, para quem não sabe o que é N8N, Make, essas coisas que a gente está falando, são plataformas de automações de fluxos de trabalho e que já tem integrações com mais de 8.000 ferramentas. Então, é você basicamente pegar aqui, ó, quero essa ferramenta, vou conectar as duas, e essa aqui vai fazer isso aqui para depois vir para cá, para depois vir para cá. E aí você dá o play e ela faz isso para você sozinho. Basicamente isso. Ela conecta ferramentas, conecta várias IAs ou não, ou aplicativos e tal, para chegar, cada um fazendo a sua tarefa, para chegar no resultado final esperado. Exatamente. E cada vez mais, essas ferramentas de automação, o N8N, por exemplo, é um que já tem o que nós chamamos de vibe coding. Você vai lá, publica o prompt, faz o prompt e ele já cria o fluxo para você. Isso já é realidade no N8N e vai ser o Make e outros também. Então, nessa terceira camada, ela vai acabar chegando lá embaixo. Ela vai descer. Isso significa que fica mais acessível ao usuário. Extremamente mais acessível para o usuário. Né? Então, sei lá, se eu tinha 5 níveis para o usuário alcançar, e esse era o quinto, já vai para o terceiro. Quando a gente tem um vibe code dentro dessas automações, já vai para o segundo. Daqui a pouco vai estar no primeiro. Inclusive, você comentou aqui antes de começar o podcast que já está lançando, o N8N está lançando o Vibe Code dentro da ferramenta. Né? Exatamente. Já tem, né, dentro da ferramenta, bonitinho, está em teste para alguns usuários. Aliás, eu acho que já até lançou há algumas semanas. E o quarto nível é o nível de agente. Ou seja, está todo mundo querendo chegar no quarto nível. No quarto nível sem estar na base ainda, sem saber a entrada. Né? Então, o Manus, que foi essa plataforma, né, que você citou. O Manus é uma plataforma diferente. Por quê? Diferente do ChatGPT, que nativamente ele é uma plataforma não agêntica, ou seja, ela não tem agentes como base, o Manus é uma plataforma agêntica, que ele já consegue fazer muita coisa por você. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente fala dessa pirâmide, eu estou falando de 70% ferramentas de mercado já resolvem seu problema, 15% assistentes de IA resolvem seu problema, 10% automações e 5% a gente está falando de agentes. Nossa, você está falando que só 5% das coisas que a gente faz o agente resolve? Não, o agente resolve 100%. Só que você não precisa criar um agente para fazer alguma coisa para você. Você pode usar uma ferramenta de mercado como o Manus, que é uma plataforma agêntica, para fazer isso. Então, esse que é o grande ponto a nível de evolução, né, de maturidade, de evolução de uso de IA.
Ok. Assim, hoje acaba que a gente pergunta para as pessoas, de uma forma geral, principalmente para os empresários, né, até colegas meus contadores aí da área de contabilidade, administração, gestão, a gente pergunta, você já está usando ou aplicando a inteligência artificial no seu trabalho? Aí fala, sim, estou usando. O que você está usando? Aí o cara vai falar, estou usando o ChatGPT, estou usando o Gemini, naquelas perguntas... Nas perguntas simples, né? Naquelas perguntas básicas. De uma certa forma, você já explanou bastante sobre, né, essas camadas e os agentes, mas dá exemplos, né? Fala quais são esses resultados, né, que você e a Buscar ID está tendo com os mentorados, o que eles têm desenvolvido. Legal. Né? Depois que entra para fazer um treinamento, entra na mentoria, né? O que eles têm desenvolvido, só para o pessoal ter essa dimensão, né, do que é possível. Legal. Cara, a gente está nessa frente de educação. Possível para a própria pessoa, né? Eu digo assim, você é um empresário, você é um médico, você não está na profissão de software, de tecnologia, né? de desenvolvedor e tal, e quer realmente, tem um projeto ou quer aplicar na sua empresa, né? Qual é o limite, né? Legal. Disso? Olha, vamos lá. A gente tem pouco mais de 300 alunos ali em 6, 7 meses de projeto de educação, que é o que a gente está hoje. E alcançamos agora 70 e poucos mentorados. O que a gente percebeu um padrão dessas pessoas. O padrão delas, na grande maioria, é que elas basicamente usam o ChatGPT para perguntas. Cara, é como se assim, a mentalidade das pessoas, não só dos empresários em si, está muito ainda no Google. Como é que você pesquisava alguma coisa no Google? Você digitava algumas palavras-chave, o Google entendia a semântica dessas palavras-chave e te apresentava os melhores resultados. Simples assim. Só que agora, na verdade, o que estava na base de dados da Google, e ainda está, né, são sites que os robôs da Google leram e te apresenta ali para você, esses aqui eu entendo que pode ser o mais rápido, o mais acertado para você, baseado na sua pesquisa. Show. No ChatGPT, você faz a pergunta e ele já te traz a resposta, né? E, óbvio, é a melhor coisa. Só que as pessoas ainda estão googando dentro do ChatGPT. Ou googando dentro de uma IA. E não é essa a mentalidade. Só joga como se fosse uma pesquisa, né? Não faz uma pergunta mais elaborada para já chegar no resultado final também já condensado e mais elaborado. Aí é que tá. E que ainda estamos falando de situações básicas, né? Exato. Ela só faz a pesquisa ainda. Pesquisa. Ela não entende que a IA pode trabalhar para ela. Um exemplo é bem prático. A Buscar ID, antes ela era uma empresa de consultoria de análise de dados. Beleza? Focada em marketing, vendas e tudo mais. Essas análises de dados, tinha análise que eu demorava 20 dias para fazer. Por que eu demorava 20 dias? Porque eu tinha que fazer uma primeira análise. Aí dessa análise, eu encontrava uma outra hipótese, pegava outra base de dados. Aí, enfim, demorava até 20 dias. Quando vem a IA, teve um projeto que eu trabalhei durante 20 dias ininterruptos e encontrei uma resposta que eu falei, caraca, era isso que eu precisava enxergar. Foram 20 dias de trabalho. Eu peguei esse mesmo trabalho, pedi o ChatGPT, na época, para fazer para mim. Ele encontrou não só essa resposta, como outras respostas, só que em 10 segundos. É incrível, né? Então, eu fiz ela trabalhar para mim. Na hora que ela fez isso, eu pensei, cara, tem um negócio muito louco aqui, peraí. Aí eu peguei outro trabalho que eu já tinha feito. Então, o primeiro momento que eu fui trabalhando foi assim, deixa eu validar o que eu fiz. Validar o que eu fiz e também testar se a inteligência artificial está preparada para também isso. Me dar um resultado bacana e assertivo, né? Ou dentro de uma linha que me parece certeira, né? Não viajando na maionese. E tudo que eu coloquei nela, ela foi fazendo para mim. Uhum. E acertando. E tinha coisa que eu encontrei que eu estava errado. Olha que louco. Uhum. Não é nem que eu estava errado, né? Porque a análise de dados não existe certo ou errado. Mas tinha coisa que ela encontrou para mim que eu falei assim, tem um jeito melhor. Porque possivelmente seria uma segunda camada onde eu trabalharia. Outra coisa, você falou agora de médico. Né? A gente tem um mentorado que ele é cirurgião torácico. Esse cara, para mim, é um dos caras mais... É um dos destaques hoje da mentoria.
porque ele é um cara que amanhã, inclusive, eu tenho reunião com ele para ele me ensinar o que ele fez. Porque eu não faço ideia do que ele fez e como ele fez. Esse é o poder da IA. Ele falou, Rodrigo, se não fosse a mentoria orientando como eu tenho que usar a IA, eu não chegaria onde eu cheguei. Agora, a IA me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então, a gente falou do N8N agora. Pode ser que nenhum empresário aqui saiba e vai começar a pesquisar e falar, caraca, que legal. E aí, o que ele faz? Poxa, gostei mesmo, eu quero investir um pouquinho, vai no YouTube, lê aqui, assiste ali, não sei o que e tal. Vou comprar um curso. Esse é o nosso processo natural hoje, né? O processo natural novo é, cara, gostei desse negócio. Vou lá, fuço no N8N, faço isso, faço aquilo. Mas eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Qual que é o caminho? Ela já fala, faz isso, passo a passo, passo 1, 2, 3. Você vai lá fazendo, não consegui chegar a completar esse passo 2. Aí ela aprofunda mais ainda para você. Esse é o novo caminho. Usar a própria IA para aprender a desenvolver o que você precisa. Exato. E além disso, esse médico, por exemplo, desenvolveu 4 softwares em 60 dias. Um desses softwares é de gestão hospitalar. Está funcionando em um hospital em Contagem, tem 39 dias já. O hospital está sendo gerido por um software que um médico criou. É esse o poder. Esse é o poder da inteligência artificial. Então, e também vão dar o mérito da capacidade da pessoa e do interesse em querer fazer, pesquisar e avançar, né? Porque isso. A nossa você tese precisa também é justamente essa. Não, eu não vou fazer para você. Eu vou te falar assim, olha, é por ali que você tem que ir, você vai ter um obstáculo X, obstáculo Y, e você vai passar dessa maneira. Então, esse é o grande ponto que esse médico, por exemplo, o cara já está avançado em 60 dias. Show! Maravilhoso. O que você acabou de colocar é muito importante. Ele está dedicando. E um desses softwares, ele fez por aqui. Pelo celular. Falando. Eu não sabia que dava para fazer falando. Ele me ensinou isso também. Ao invés de você digitar o prompt e os comandos, você fala, você pede. E aí, qual que é a diferença do Google, ou seja, daquele momento em que você faz perguntas ou perguntas mais elaboradas, para IA? É porque você não tem que pensar em pergunta. Você tem que pensar em instrução, né? E saber qual é o resultado final que você quer saber. Né? Saber o que você quer criar. Né? Então, exatamente. Quando você usa IA, você tem que entender o seguinte. Para que eu uso a IA? Se você não souber o que a IA pode fazer por você, você não vai adiantar. Você vai continuar a pergunta. Só que como é que você sabe o que a IA pode fazer por você? Na hora que você testa o limite dela. Então, para você... Poxa, você lida com planilha até nos sonhos, imagino eu. Né? É o dia inteiro. E se você pegar uma planilha, você vai fazer uma análise, possivelmente. Legal, interessante. E se você pegar essa mesma planilha, subir no ChatGPT, ou seja, qual for a IA, chegar para ela e falar assim, IA, sou contador, você tem uma planilha aí agora com você em anexo que tem as informações XYZ, sei lá, DRE, fluxo de caixa, sei lá. Analisa para mim. Só fala assim, analisa para mim esse DRE. Só isso. Só testa. Pode não dar certo. Pode não dar certo. Analisa para mim. Ela vai analisar. Pode ser que ela te entregue uma informação errada. Pode ser que ela te entregue uma informação incompleta. Mas ela vai te entregar possivelmente uma informação que vai te surpreender. Uma coisa que você demoraria 2 horas para fazer, ela vai te entregar em segundos. Aí ela te entrega errado. Ou ela não te entrega de um jeito satisfatório. Aí você fala, tá vendo? IA não funciona. Não é isso. É o que eu falo muito. Se você usou inteligência artificial, chegou a testar esse limite dela, e ela não te entregou algo satisfatório, sabe onde está o problema? No espelho. Olha para o espelho. Em você mesmo, né? É você. Você pode continuar aquela conversa e ir aprimorando, né? E até chegar no resultado. E uma coisa muito importante, assim, isso já é um problema atual, com IA ou sem IA, né? Às vezes,
muitos projetos ou muitas necessidades aí de análise ou de saída e tal, está justamente nesse ponto, né, da falta de clareza desse output final que você precisa. Perfeito. Qual é o output final? Qual é o resultado final? O que você precisa de informação ou de análise lá na saída? O que você realmente precisa? Você tem que ter essa clareza do que você quer. Isso. Para entender o que você precisa imputar, input, processamento, output. Exato. O que você precisa imputar na ferramenta e o que você precisa pedir para esse processamento levar ao caminho, né, final, né, o desejado. E tem um detalhe. E quais ferramentas que vão estar envolvidas nesse processamento. E tem um detalhe em cima disso que é assim, o grande desafio que a gente está vendo que o empresário está passando, não o empresário, mas as pessoas estão passando com o uso de IA, é não entender as possibilidades desse output. Uhum. Então, exemplo. Você sabia... Ainda estar limitado a um modelo mental anterior a IA. Google. Um modelo Google. Limitado, né? De bem não limitado. Conseguir perceber o poder dessas ferramentas, o que elas podem fazer. Né? Quer ver uma coisa que eu fiz, cara, que eu fiquei bem impressionado? E sim, eu me impressiono literalmente todos os dias com a IA. Uhum. Eu trabalho com isso, eu sonho com esse negócio, mas eu me impressiono. Olha o que aconteceu. Há 2 semanas, eu estava comentando com você que a gente tem um diagnóstico, a gente faz os mentorados e tal. Eu estava demorando, há 1 mês, eu estava demorando algo em torno de 2 a 3 horas para criar um diagnóstico. Isso é um problema gravíssimo para o meu modelo de negócio. Uhum. Não escala, né? Não escala. Só que grande parte da demora era porque eu tinha que diagramar, eu tinha que colocar os destaques no diagnóstico e tal. Beleza. Então, ou seja, o diagnóstico em si, ele era criado em 20 minutos, 30 minutos no máximo, pela IA. Eu e a IA ali trabalhando, debatendo e tudo mais. Então, rapidinho. Só que eu tinha que pegar aquilo da IA e jogar numa diagramação de um documento Word e tudo mais. Saiu um novo modelo de inteligência artificial do Cloud AI. O que é um modelo? Né? O modelo é como se fosse um funcionário. Uhum. Né? Que, você tem um funcionário XYZ. Esse funcionário aqui ele faz coisas melhores do que aquele ali. Mas é um novo modelo que saiu do Cloud AI. E eu fui testar. Me falaram que ele era muito bom. Eu li sobre isso também. E falei, cara, será que o diagnóstico ele faria melhor? Eu já estava fazendo nessa IA. E vou testar esse modelo. O pessoal testou o modelo e tal. Ele começou a trazer respostas fantásticas. Falei, eu vou começar a usá-lo. No final... ele me faz a seguinte pergunta. A IA me faz a seguinte pergunta. O que é que gera o relatório? O que é que gera um documento Word disso? Uhum. Eu pensei comigo, não é possível. Falei, quero. Cara, ele gerou o documento Word todinho. Pronto para mim. Só que eu ainda assim tinha que fazer uma diagramação aqui, outra ali. Você pode colocar um modelo, né? Você pode colocar um modelo e pedir assim, gera conforme o modelo tal que você subiu e ele já coloca. Aí foi o que eu pensei. A minha mentalidade já de IA foi o seguinte. Falei, cara, eu vou subir o modelo do relatório, do diagnóstico, e falar, siga a diagramação e layout desse cara. Ele, ok. Foi lá e criou para mim. Hoje, o que eu demorava 7, depois eu passei a demorar 6, depois 3 ou 2, eu crio tudo 100% em 20 minutos. Porque essa IA trabalhou para mim. Então, qual que é o meu papel agora para IA? Ela já tem todo o meu método, ela já aprendeu isso. Qual que é o meu papel com ela? Debater. Eu já fiz a reunião. Então, se eu fiz a reunião, eu sei o que foi falado. Você já gravou? Você pode gravar a reunião? Ela já está gravada. Já está gravada. Sabe como é que ele cria o relatório? O diagnóstico hoje? Eu pego a transcrição, copio e colo e dou enter. É isso, é assim. Você pega a transcrição da reunião. Da reunião, que já foi transcrita para o IA, joga lá no seu modelo. Na íntegra. Não tem nenhuma edição. A íntegra e pede inteira. para fazer a análise. E ela já cria a análise toda baseada no meu método. Por quê? O método, eu já fiz perguntas para essa pessoa que vão corroborar com essas respostas que vão estar no diagnóstico. E aí ela me traz, entendi isso, Rodrigo, é isso aqui mesmo? Opa, peraí, esse ponto aqui é esse mesmo, mas eu pensei, acho que tem que ser assim, assim, assado, porque para ele vai ser mais interessante por conta do cenário dele, etc e tal. Aí ela pega uma ponta da reunião e falou, olha, realmente, ele falou isso, isso e isso que corrobora com o que você falou.
Só que já teve casos que ela falou assim, olha, não acho legal porque nesse momento da reunião ele falou isso. Então, eu te sugiro fazer dessa maneira. O que você acha? E eu começo a debater com ela. Uhum. Debater. Vamos para cima. Então, a IA, ela acaba ajudando a gente nessa frente de trabalho. Então, se você, que é um empresário, tem uma operação chata, então um ex-sócio meu, ele é hoje CEO de um grupo gigante. E ele falava, Rodrigo, eu demoro 3 horas por semana para fazer uma análise de DRE. DRE gerencial. Eu falei, me mostra. Aí, ó, eu faço assim, eu faço assado, eu faço isso. Eu falei, entendi. Vamos conectar isso aí. Vamos conectar? Vamos conectar. Ele tinha como planilha mesmo, jogou no Google Docs e colocamos tudo lá dentro. Não tinha macro, não tinha nada, era uma planilha mais simples mesmo. Ela era mais front, né? Uhum. E falei com ele, faz a pergunta que você quiser. Ele, como? Como assim, qual a pergunta que eu quiser? Beleza, qual que é a análise que você faz nessa frente aqui? Ele é essa. Eu falei, beleza, então vai lá e pede para ela fazer. Ele, pedir? Faça essa análise assim, assado? Eu falei, desse jeito. Uhum. Ele, não é possível. Eu falei, vai, faz. Cara, ela trouxe em segundos para ele uma análise melhor que a dele, que ele falou. Ele me trouxe isso. Uma outra frente também que eu estava dando uma aula para diretores de uma grande multinacional e eles usam Power BI, uma dashboard, né? E aí um dos diretores chegou para mim, olha, eu fico por média de 2 horas mais ou menos da minha semana analisando essa dashboard. Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu falei, beleza, tira o print dessa dashboard. Ele, print. Eu falei, print. Joga no GPT. Na época eu estava usando o GPT. E aí eu pedi para ele, falei o seguinte, pede ele o seguinte, coloca o seguinte prompt, faça uma análise dessa dashboard. Simples, né? Não, mentira. Faça uma análise dos resultados dessa dashboard. Uhum. Ele, ela não vai fazer. Eu falei, faça, vamos testar o limite dela. Pum. Aí eu estava em outra pessoa, atendendo uma outra pessoa na aula e tudo mais, e ele me chamou, vem cá. Essa análise que ela fez aqui agora em segundos, eu demoro as minhas 2 horas da semana. Só que agora eu aprofundei muito mais a minha análise em 10 minutos que eu demoraria o mês inteiro para fazer. Por quê? Eu comecei a trazer para ela, e essa aqui, isso aqui. E ele começou a provocar e a própria IA começou a responder. Então, o que é fazer IA trabalhar para você? É você pegar um trabalho seu que é muito operacional, extremamente operacional, que depende muito, inclusive, da sua própria inteligência, da sua própria experiência, e trazer para ela. Só que você vai instruir a inteligência artificial. Esse é o modelo mental AI First. Essa que é a diferença do modelo antigo e do modelo novo. Esse modelo novo é a mesmíssima coisa. Você acabou de me falar que quantas pessoas vocês estão contratando na Hoffman nesse momento? Hoje tem 3 vagas em aberto. 3 vagas em aberto. Aí você acabou de preencher as 3, tá bom? Sim. O que você vai fazer com essas 3? Treinar. É a mesma coisa para IA. Você vai treinar, você vai instruir, ela vai errar. Aí você fala, não, peraí, não é assim. É assado. Treinar e mostrar como funcionam as ferramentas, né? Para a pessoa já... a mesma coisa para IA. Você pega a IA e treina ela. Né? Mas, Rodrigo, como é que eu treino? Não consigo... aí é normal, eu não consigo entender como é que eu treino uma IA. Você vai abrir um chat. Isso não é um treinamento na sua essência do conceito treinamento de IA, mas a instrução para a inteligência artificial é esse famoso, entre aspas, treinamento. Você vai abrir um chat no ChatGPT, você vai pedir a IA para fazer uma análise. Você vai subir a planilha, vai subir isso ou aquilo e vai pedir para analisar. E aí tem um detalhe muito importante que eu preciso trazer. Rodrigo, mas e os dados que a gente sobe, que são sensíveis da nossa empresa? Eu tô com essa pergunta. Para fazer. Vamos deixar essa pergunta para o final? Vamos. LGPD? Boa. Vamos deixar. Vamos lá. Boa. Eu tô com essa aqui. A gente vai discutir sobre, fica até o final, vai discutir sobre essa... Isso é uma dúvida muito comum, sabe? Que assim, tem as pessoas ficam, mas se eu subir esses dados na plataforma, isso vai estar aberto, outras pessoas vão ter acesso e tal. Então fica com a gente aqui até o final do podcast, que uma das últimas perguntas vão ser essa aí. Vou falar. A questão da LGPD, o tratamento de dados, né? E a questão dessa exposição ou não de dados. Isso é muito importante.
E as empresas, né? Tem gente que é muito negacionista, né, cara? Muito. E vendo essa onda de falar, isso é só mais uma onda, isso é só mais uma modinha. Então a pessoa e a empresa que acha que isso é só uma onda, isso é só uma modinha, o empresário que acha que não está dando atenção para isso, o que vai acontecer com a empresa dele? Cara, é óbvio que tudo isso é uma questão de esperar. O que pode acontecer, né? Vamos colocar assim, o que pode acontecer? A pergunta que eu faço, que é o que eu te fiz aqui, inclusive, o seu negócio hoje, se não existisse o digital, ou se você não tivesse digitalizado o seu negócio, ele estaria em pé? Primeira pergunta que eu faço é essa. Alguns vão falar sim, tá bom, ok. Outros vão falar não. Na área da contabilidade, é não. Zero. É zero. Zero. Tem que ter total, você tem que estar todo... E outra... as ferramentas mesmo, os softwares, né, para trabalhar. Aí tem gente que fala comigo, Rodrigo, o meu negócio, ele é braçal, ele é, sei lá, agro. Mas o agro é digitalizado. Cada vez mais, a inteligência artificial, ela está chegando no mundo físico. E quando eu falo cada vez mais, Léo, não estou falando de daqui a 10 anos, não. Ano que vem, já vai ser lançado um primeiro robô humanoide que vai limpar a casa. Então, esse é um ponto. Então, o que vai acontecer com esses negócios? Eles vão morrer. Na minha visão, numa boa, eles vão morrer. O negócio como é hoje... O negócio como é hoje, ele vai morrer. Sabe por quê? Não é porque... Não é porque o concorrente dele necessariamente vai trazer IA. É porque eu, Rodrigo, daqui a pouco, e não me entendam mal, eu posso criar uma contabilidade para mim toda por IA. Eu não acredito nisso, não. Não, beleza. Eu, Rodrigo, criei um teste comportamental extremamente assertivo. Até o momento, 99 pessoas fizeram esse teste e eu estou com 99% de assertividade. Isso na área da psicologia, alguma coisa assim? Um teste comportamental para dar um perfil de... É isso? Se você fizer esse... Eu vou te mandar o teste. Uhum. Inclusive, se você quiser fazer esse teste, posso. Pode. Posso? Claro. Vou falar. Vai lá no meu perfil do Instagram, _Rodrigo Nascimento, tá aqui na descrição, e coloca assim, teste. Eu vou te mandar um link, você faz esse teste. Eu criei essa plataforma de teste comportamental em 2 horas. Eu não sou especialista em RH, não sou especialista em comportamento das pessoas, não. Eu sei quais possíveis testes tem no mercado, juntei tudo isso e falei, cara, cria para mim um novo teste. Foi lá, criou. Foi assim. E 99 pessoas fizeram. Na verdade, 99% não. 100% me trouxeram o feedback de que acertou o perfil da pessoa. 100%. E outra, hoje eu tenho uma plataforma de comparação entre perfis. Então eu sei que o meu funcionário X, o quanto eu sou compatível com ele a nível de trabalho ou não, e o que eu preciso fazer. Então eu daqui a pouco posso criar um escritório de contabilidade totalmente por IA. Mas, Rodrigo, você nunca vai saber as experiências que eu tenho. Nunca. Mas pelo menos o básico eu vou saber. E aí, o que é o grande ponto? Daqui a pouco, as empresas que não se aficarem, vão surgir outras pessoas que vão criar empresas iaficadas, que vão entregar muito mais rápido e melhor. Agora, você quer que eu te traga um caso de um mentorado nosso com contabilidade? Pode contar, fala aí. A gente tem um mentorado que ele já, de cara, com 1 mês de mentoria, ele economizou R$150 mil no ano. Ele é contador ou não? Não. Não é contador. Ele é não empresário? É contador. Ele é empresário. Tá. Ele é empresário. Já fatura ali suas dezenas de milhões e tudo mais. Em outubro, início de outubro, chegou para ele um boleto. Ele comprou uma máquina cara, enfim. Chegou para ele um boleto. A máquina chegou e chegou para ele um boleto de imposto de R$70 mil. E aí, ele já tinha uma estratégia tributária na compra dessa máquina. E aí, quando ele recebeu esse boleto, ele falou, peraí, na teoria, a minha máquina, por atender determinados critérios, eu não preciso pagar esse tipo de imposto para essa máquina. E aí, eles começaram a debater na empresa e tudo mais, aquela coisa. E aí,
Ele mandou para contabilidade. Isso aqui não é devido. Por esse motivo, e etc e tal. A gente, antes de comprar a máquina, a gente criou essa estratégia tributária e tal. E aí a contabilidade retornou. Não, é devido. Uhum. Ele, não é devido, é devido. Aí ele ligou. Cara, por esse motivo e tal. Aí a contabilidade, não, realmente é devido. Ponto, a palavra final da contabilidade foi, é devido. É devido. O cara tá na mentoria, né? Uhum. Ele falou, deixa eu ver o negócio. Jogou na IA? Vou colocar na IA, explicou o contexto, tal, a estratégia, papapá, tá. Enter. A IA trouxe. Esse imposto não é devido por esse motivo, de acordo com o que você trouxe da sua estratégia, papapá, lá. Artigo tal, lei tal. E aí ele foi lá, conferiu se isso realmente existia. Isso é importante. Né? E aí ele falou, ok, então redija um e-mail para eu enviar para a minha contabilidade que está falando comigo que eu preciso pagar. Um e-mail técnico. Com técnico. Na fundamentação. Uhum. Passaram-se 3 horas, a contabilidade liga para ele, ô Elmo, realmente, não é devido. Uhum. Rodrigo, a contabilidade do cara é uma incompetente. Gente, eu não estou falando de competência, estou falando da eficácia e eficiência operacional que esse cara ganhou, que ele economizou mais 70 mil reais. Não, e isso aí é um exemplo que a própria contabilidade, em situações que já fogem talvez ali da normalidade, né? Porque às vezes está trabalhando ali com empresários, é a primeira vez que há uma importação dessa máquina específica e tal. Você pode utilizar não só a sua base de conhecimento, ou mesmo todas as contabilidades de uma forma geral hoje, a gente tem consultorias técnicas, né, que a gente já pesquisa a base legal e faz isso. Muitas vezes essa pesquisa, por mais que você receba a informação, você também tem que ir na lei direto e tem que olhar o que demanda, tem que fazer a conferência. Exato. Então, além disso, em determinadas situações que podem gerar dúvidas, conflitos ou algo de risco, como esse exemplo, você pode, depois de já ter feito isso, faz a pergunta para ela e joga na IA para confrontar, para ver se não saiu nenhuma lacuna. Eu faço isso com frequência. Eu sei qual é a lei, eu já sei o que aplica, mas é uma coisa que foge um pouquinho da normalidade. Cara, é assim, tal, o imposto é esse. Mas deixa eu ver se eu não estou passando despercebido algo que não está na minha mente, que está fora. Isso. Você vai e joga lá, ela traz... confirma. Ela confirma. Ou traz um dado novo ou uma informação nova. Cara, eu não tinha pensado nisso. Deixa eu ver como é que é essa aplicação. Exato. Isso é real, né? Isso é real. É esse que é o ponto. Assim, a gente tem que sair dessa mentalidade de pergunta e ir para uma mentalidade de instrução. Que eu começo a instruí-la e ela vai fazer para mim. Rodrigo, mas o meu negócio ele é extremamente peculiar. Ele é de, sei lá, parafuso. Cara, ela vai saber mais sobre parafuso do que você, por mais que você tenha 40 anos de mercado. Uhum. Ela vai saber. A base de dados dela é infinitamente maior do que a sua. Uhum. Ela é infinitamente maior. Você pode entender de coisas, nuances do parafuso, em aplicações desse parafuso que não são de comum no mercado. Show. Só que você pode trazer isso para ela. Sobe a informação, né? Você sobe a informação para ela. Não, mas aí eu vou alimentar uma máquina para ela ficar muito melhor do que eu. É esse que é o objetivo. Esse é o objetivo. Ela precisa ser melhor que você. Porque se ela for melhor que você, basta pedir uma instrução. Hoje eu crio funcionários todas as semanas na IA. Novos funcionários. Eu tenho roteirista, eu tenho criador de post para rede social, eu tenho analistas de dados, eu tenho CFO. Eu tenho um CFO. Então, vamos responder. Se a empresa, o empresário não se adaptar, não começar a utilizar a IA e aplicar a IA nos seus negócios, né, justamente para automatizar, para agilizar, para ganhar escala, o que vai acontecer com o negócio? Ou ela vai morrer, ou ela vai parar de crescer, que naturalmente é uma morte lenta. É uma morte lenta. É isso. É isso. Essa é a minha visão. Não é sensacionalista, não é nada. Me conta um negócio que não digitalizou e que está vivo muito bem hoje. Só um.
assim, que está bem. É difícil. Existem negócios que não estão digitalizados, mas que estão bem crescendo ano a ano. Evoluindo, escalando, né? Eu não conheço. Vai ser a mesma coisa com a IAificação. Né? A IA, né? Assim, aplicando, né, a IA dentro dos negócios para as empresas, né? Quais são as primeiras percepções de benefícios que o empresário ali ele observa, né, com a utilização da IA, né? Seja começa a utilizar a IA e vai aplicando aí dentro dos processos que ele pode, que hoje é utilizado pessoas, né, para fazer. Quais são esses primeiros benefícios aí? Temos, a gente fala assim, de faturamento, rotina, mentalidade, agilidade, lucratividade. Cara, eu estava conversando com alguns... você percebe na realidade? Eu estava conversando com alguns empresários nos últimos dias, e aí um deles chegou para mim: Rodrigo, pelo amor de Deus, me explica o que eu preciso saber para eu contratar alguém que pode fazer um produto para mim de IA ou alguma coisa do tipo. Porque muita gente, aí esse empresário falou, cara, alguns conversaram comigo e falaram: você não precisa ter a pessoa X, a pessoa Y, que você vai demitir essas pessoas e a IA vai fazer tudo para elas. Para mim, primeiro ponto, a pessoa que chega falando isso, ela já é completamente amadora no mercado, porque ela não entende divisão de negócio. Então, o primeiro passo essa pessoa não está pensando em eficiência operacional. Porque eficiência operacional requer pessoas, inevitavelmente. Eficiência operacional requer pessoas. Se essas pessoas estão hoje potencializadas com inteligência artificial, é onde você vai ter uma real eficiência operacional. O primeiro passo, primeiro pensamento e primeiro ganho é eficiência operacional. Se você tem eficiência operacional, você consegue escalar ou aumentar a sua produtividade, performance e venda. Com aquelas mesmas pessoas, você vai vender muito mais, vai fazer muito mais, né? Você não precisa demitir as pessoas e usar IA. Você vai usar essas pessoas, empoderar essas pessoas com o uso da ferramenta, e treinar elas usando a ferramenta para conseguir fazer muito mais do que você faz hoje, né? E aí o que acontece com a sua rentabilidade? Aumenta drasticamente. Você diminui o custo fixo, né, com as pessoas. Exatamente. Ali, aumenta o faturamento. E você tem uma maior rentabilidade. Aumenta a margem. Né? A sua margem aumenta. Então, ou aumenta a competitividade em preço para também escalar ainda mais, crescer ainda mais. E eu acho até que nem precisa aumentar não precisa nem reduzir muito o preço. Porque você vai entregar mais rápido. Reduz ao necessário só, se for, só para você conseguir talvez... E nem reduz, porque você vai entregar melhor e mais rápido do que o seu concorrente. Você mantém o preço, melhora a qualidade, melhora a margem. Exatamente. Então você tem essa balança... Ela é muito clara na hora que você usa a IA dentro daqueles 3 pilares. Alta produtividade. Dependendo do ramo ou do negócio que você está aí, da concorrência de mercado, você pode até aumentar o preço. Eu tenho hoje mentorados que aumentaram 4 vezes o preço deles. 4 vezes. E o cara hoje praticamente não trabalha em comparação ao que ele fazia antes. Só que que ele falou? Não é que eu não quero continuar não trabalhando. Eu quero atender mais clientes. Então, ele ganhou espaço na agenda dele para conseguir fazer isso. Exemplo, teve um período da Buscar ID que nós tínhamos lá vendedores para um determinado produto. E aí, o simples fato da gente gravar a reunião e conectar uma IA com o nosso CRM, onde a IA preenchia o CRM, eu ganhei 22 reuniões por mês do meu vendedor. Só isso. Isso é eficiência operacional. Se eu tenho uma taxa de conversão, vamos chutar aí 10%, e o cara fez 10 reuniões, 100 reuniões, melhor dizendo, no mês, eu estou falando que eu tenho 10 vendas. Agora, se ele faz 120 reuniões, antes, para eu colocar 22 novas reuniões no meu pipeline, eu tinha que contratar uma pessoa. Hoje não. Então, se eu tenho 120 reuniões e eu tenho uma taxa de conversão melhor, e até posso melhorar essa taxa de conversão por IA, eu posso ter 20 vendas, posso ter 15 vendas ao invés de 10. Então, esse que é o grande ponto, né? Da eficiência operacional. É esse que é o ponto que a pessoa precisa ter. Poxa, eficiência operacional aumentou a produtividade, aumentou a performance, você conseguiu inovar. Esse que é o ponto. E qual que na sua visão aí, o preço que o empresário ele paga, né, por depender demais das pessoas? Eu acho que
na minha visão, que No foi o que trabalho, aconteceu... Né? Perder das pessoas na execução do trabalho. É você perder o controle da sua empresa. Eu cheguei um momento da Buscar ID que eu perdi o controle do que eu queria como inovação para a empresa. E aí eu acabei ficando lento. Isso com poucas pessoas. Uma empresa pequena ser lenta, pelo amor de Deus. Né? Então, o preço é muito alto. Se você daqui a pouco começar a entender que você pode criar soluções para melhorar o seu atendimento por meio... Vamos lá. Imposto de renda. Você já tem muita coisa que automatiza imposto de renda. Uhum. Né? Só que vocês recebem todos esses documentos. Sim. Os documentos, imagino que sejam seres humanos que vão lá, analisam, certo? Se aquele documento está certo, se ele não está, e etc. Só que um ser humano, para analisar cada documento, demora quanto tempo? Alguns minutos. Depende do documento. Pode demorar até mais. Então vamos pensar 10 minutos. Só que 10 minutos de quê? Um documento. E se uma IA pode fazer 10 minutos de todos os documentos? Quanto você ganhou de eficiência operacional aí? É esse que é o ponto. Né? Então, o preço que o empresário paga por depender 100% de pessoas é esse. É ele ser menos rentável, é ele ter uma dependência dessas pessoas para inovar, e cabeça de empresário, de empreendedor, não é igual de todo mundo. Entendeu? Só que você imagina que as pessoas estão lá fazendo muito bem, potencializadas por IA, e paralelo a isso, você tem a oportunidade de inovar, de trazer novos processos, novos produtos, novas soluções para o seu cliente, vindas de você e criadas por você. E você começa a trazer isso como cultura para a empresa. Porque as outras pessoas da sua empresa agora usam IA para também inovar, para ter menos trabalho. Que é o que acontece hoje lá na Buscar, e está acontecendo nas empresas dos nossos mentorados. Eles começam a entender que, poxa, eu preciso empoderar e capacitar os meus funcionários para eles entenderem que eles podem usar a IA para melhorar o dia a dia deles. A gente tem algumas 2 mentoradas que elas falaram, cara, vocês me devolveram meu sábado, domingo e meus feriados. O preço de não usar IA é muito alto hoje, e na minha visão, nos próximos 2 anos, 26 e 27, vai ser insustentável para os negócios. Se a inteligência artificial, então, estou entendendo, né, essa questão da eficiência operacional, ela tem um poder de multiplicar, quadruplicar aí o faturamento, o resultado das empresas, né? Sim. Por que tanta resistência ainda no seu uso? Mentalidade. Simples. Né? Mentalidade e falta de conhecimento. Né? A mentalidade vamos lá. Eu já deparei com um mentorado e empresário que fala, cara, a IA erra muito. E aí a minha pergunta é, sério que seus funcionários acertam 100% das vezes? Que legal. Não acontece assim, né? E não vai acontecer nunca. Né? Por que ela vai errar muito no início? Porque ela está no início. Só que ela aprende muito mais rápido que o funcionário. Que um ser humano, melhor dizendo. Não um funcionário, mas que um ser humano. Então, essa resistência, ela está muito pautada na cultura. Qual que é a cultura que esse cara tem? É uma cultura de inovação? É uma cultura de mentalidade aberta para testar coisas novas? Se for, ele não vai ter resistência, ele vai testar. Né? E a outra coisa é porque é uma coisa muito nova ainda. E aí a falta de conhecimento desse output da IA, ou seja, desse resultado que a IA pode gerar, ele ocasiona muito nessa frente. O que ela mesma, quais são, né, essas ferramentas disponíveis, o que ela pode fazer, e essa clareza ali no resultado, né? Tudo isso prejudica, né, a própria utilização. Uma situação que prejudica muito a utilização também é a falta de tempo e acaba caindo na mentalidade, né? A falta de tempo ali do empresário, que a IA pode ajudar a solucionar. E como a pessoa fica muito ali no operacional, na entrega, no dia a dia, na rotina, não está aberta a perceber esse movimento e a testar o movimento, né? Isso vai atropelar. E tem um detalhe que, assim, as pessoas que entendem, quem entende hoje que a IA ela vai tirar esse caos, vamos chamar assim, né, do dia a dia dela, ela tem que entender uma coisa, ela vai ter que abdicar de alguma coisa. Ela vai ter que parar de fazer alguma coisa para dedicar esse tempo que ela parou, colocar a inteligência artificial para ela conseguir, daqui a pouco, fazer IA fazer, sei lá,
30%, 40% do que ela faz. Uhum. Ou seja, talvez sim, em um primeiro momento, você vai se prejudicar. Só que ou você continua se prejudicando ao longo do tempo, porque assim, se você não cresce mês a mês, ano a ano, assim, é uma morte lenta da companhia, do negócio como um todo. Mas é melhor você parar agora. É o que eu estou fazendo, inclusive, agora. Nesse momento, eu parei. A gente cresceu muito e muito rápido. Parei, vou parar por 15 dias. Vou organizar a parte da casa, preparando ela para o próximo crescimento, que vai ser em 2026. Né? Então, ele tem que abdicar de alguma atividade rotineira. Por mais que essa atividade rotineira, ele parando, vá prejudicá-lo ou prejudicá-la, mas você vai dedicar isso para IA. Daqui a pouco, você vai pegar tudo isso, aí ela vai fazer em minutos. Sobra tempo. Sobra tempo. Você pega uma outra coisa que a IA vai fazer de novo, minutos. Então, o que você fazia em 8 horas, talvez você passe a fazer em 40 minutos. Vai liberando o tempo da agenda. Né? Um dos nossos mentorados demorava 2 horas por dia para criar um relatório. Hoje ele chega e demora 5 minutos para analisar. Ele demorava 2 horas por dia. 2 horas por dia. Anualiza essas 2 horas. É, muito tempo. Muito tempo. É só isso. Então, um pequeno empresário, né? Vamos colocar assim, um pequeno empresário está nos ouvindo aqui, né? E quer, bacana, gostei disso, já começa a ficar fervendo, né? Doido, tem que começar a mexer e a entender melhor. Quais são os primeiros passos? Imagina uma pessoa que, olha, estou ouvindo falar de IA, mas não sei nada sobre IA, nem ChatGPT eu estou usando ainda. Legal. Né? Quais são os primeiros passos para essa pessoa, para essa empresa? Vamos falar do cara da pessoa, na visão do empresário. Acho que serviria até para, de uma forma ampla, não necessariamente para o empresário, mas vamos falar do empresário. Qual que seriam esses primeiros passos? Ou quais são esses passos práticos para direcionar ele a criar, a gerar essa mentalidade, a começar a atuar com a inteligência artificial dentro das empresas? Legal. Acho que o primeiro passo, se a pessoa gosta de ler, entende que ela tem que ler, meu livro. Ele é muito do básico para o intermediário. Então, meu livro, IA Fixe ou Morra, eu pensei em criá-lo justamente para pessoas que precisariam começar a entrar na IA entendendo o fundamento e depois começar a praticar. Então, mas a primeira fase mesmo é você entender como criar essas instruções. Ou seja, entenda as possibilidades de saída de resposta da IA e aprenda a criar prompts, ou seja, as instruções. Então, eu criei um método que eu chamo de 1C3Es, que esse método tem 4 elementos. O primeiro elemento é contexto. Então, quando você for criar uma instrução, coloque o contexto. Né? Você quer que ele crie, que ele faça uma análise para você? Tá, qual que é o contexto dessa análise? Para que você quer que ela faça essa análise? Qual que é o seu objetivo com essa análise? Depois você tem o primeiro E, que é especificidade. Seja específico no que você quer. Você quer uma análise de mercado? Legal, mas o que você quer desta análise de mercado? Então, coloca o contexto da sua empresa, o que você quer obter de informação, para qual tipo de estratégia ou operação. Coloca a especificidade do que você quer real daquela análise de mercado. E aí, o segundo E, que é o terceiro elemento, é exemplos. Às vezes, você já tem uma análise de mercado que você gosta, sobe ela ali e fala, olha, gosto muito dessa análise de mercado aqui, gostaria que você seguisse ela como referência. E o último elemento, que é o terceiro E, que é o elemento de estrutura de resposta. Que é como você gostaria que ela te mostrasse isso. Em texto corrido, em formato de slide, ou em resumo. A estrutura de resposta que você quer que ela traga para você. Aí você consegue começar a ter as respostas que você precisa. Então, assim, a primeira coisa é abra a mente, entenda que não é sair, não é googar, né? Não é você criar pesquisa ou fazer pesquisas na IA. Ela tem que criar para você, ela tem que fazer por você. E seguindo esses 4 elementos, assim, a gente tem um nível de assertividade de mais de 95% de resposta. Bacana. Agora vamos entrar naquela pergunta, né? Aquela que a gente falou dos dados. Dos dados, dessa exposição, né? Dos dados, questão da Lei Geral de Proteção de Dados também.
a pessoa está usando a ferramenta. Então, vamos lá, vou falar o chat GPT. E você quer sobe arquivos de relatórios com informações da empresa. Sobe lista de clientes ou lista de fornecedores com dados, né, de contato ou outras informações para essa plataforma. E dali você vai fazer um pedido para ter um output, uma análise, etc. Tal. Estou falando do chat GPT, mas a gente pode depois generalizar para outras também ferramentas. Qual é a... Estou perdendo a palavra aqui, mas... O risco. O segurança, né? Qual é a segurança que esses dados eles estão protegidos e que eles estão apenas dentro do seu limite de informação, que ele não está indo para fora, né? Que não está vazando essa informação e que outras pessoas também possam utilizar desses mesmos documentos ou ter acesso a esses documentos ou a essas informações. Excelente. Hoje, uma contabilidade, por exemplo, como a Hoffman, vocês lidam muito com dados extremamente sensíveis, certo? Sim. E vocês utilizam outros softwares. Sim. Não softwares de servidor, mas softwares web mesmo. Você entra no site ali e aquele software já está online. A gente usa vários sistemas, né? Isso. Contabilidade, sistemas acessórios que vão extrair as informações e se conectam e gerar os dados e executar a parte, né? Às vezes ajudar no trabalho. E boa parte desses sistemas estão na nuvem. Estão em nuvens. É uma empresa específica, tem um contrato, né, específico de armazenamento de dados e segurança. Né? De dados. Exatamente. Ou seja, essas empresas, alguém pode tentar invadi-las. Sim. É a mesma coisa da IA. Mesmíssima coisa. O risco hoje que existe para alguém invadir uma OpenAI, uma Google, uma Anthropic, que é a dona do Cloud AI. A OpenAI, para quem não sabe, é a dona do ChatGPT. Né? É quem criou. É o mesmo risco que tem dentro desses sistemas que a grande maioria dos empresários hoje usam, uma própria planilha do Google, inclusive é um ambiente com dados sensíveis. Quando você sobe isso na IA, um ChatGPT, seja ele qual for, no ChatGPT, por exemplo, você subiu uma planilha com dados sensíveis. Se você paga, pelo menos o plano mais barato, qual que é a grande condição entre o gratuito e o pago? De acordo com a OpenAI e os termos de privacidade, se você paga, eles não usam aquelas informações para possível treinamento do modelo de IA, ou seja, da IA deles. Se você tem um gratuito, as informações que você sobe, eles podem usar aquela informação para treinamento. Não significa que ela está expondo aqueles dados para fora. Ela não vai expor aqueles dados para fora. Tá. Ah, mas eu não acredito, porque a IA ela é muito inconstante ainda. Sim, ela é inconstante para sistemas que são criados a partir dela. Mas eu particularmente confio muito nela, principalmente em OpenAI, Google, etc. Mas o risco de invasão é muito baixo. Já aconteceu? Aconteceu ali em 2023, uma invasão. Mas os caras não conseguiram pegar muita coisa. Eu até brinco, né? Poxa, aconteceu hoje uma invasão na OpenAI, ao Google, seja o que for. E aí vazaram vários dados de empresas. Cara, se eu tivesse que olhar algum dado, eu tentaria olhar dados de empresas maiores. E não da empresa que está aqui em Belo Horizonte com seu faturamento, não desmerecendo. Né? Não, Rodrigo, mas eu estou falando do meu concorrente. É diferente. Né? Agora, o grande ponto é, a nível de LGPD, a nível de segurança de dados, é extremamente seguro. Tanto que quando você sobe um arquivo no ChatGPT, 30 minutos depois aquele arquivo não está lá mais. Ele tem um ele tempo, some. né? Ele some. Por que ele some? Segurança da informação. Além também de ela própria, imagina o volume de capacidade de armazenamento para armazenar o mundo inteiro, subindo arquivos e tal. Então, né? Mas existem formas hoje de você armazenar essas informações que elas não somem. Sim. Né? Mas aí vai depender muito da sua segurança. Então, a gente tem clientes hoje que tem dentro dos servidores deles as informações que a IA acessa. Mas a IA vai lá, acessa e responde. Ela não armazena isso.
aí a segurança é do cara. Sim, sim, sim. Então, Falando que a gente falou do N8N, é uma ferramenta de conexão, ele vai acessar o seu Google Docs, vai acessar outras, vai colocar as APIs onde ele vai acessar as ferramentas. O dado não está ali armazenado na N8N, está armazenado nas outras ferramentas que você já possui. Exatamente. Né? Então, o grande cenário e o grande ponto sobre essa frente de segurança da informação, segurança dos dados, ao usar a inteligência artificial, é a mesma coisa, ou no mesmo cenário que a gente tem nos sistemas que várias empresas usam no dia a dia. Uhum. Então, essa segurança ela é a mesma. Ou ela até é muito maior, na verdade. Né? Se a gente for pensar, ela é muito maior. A gente falando assim, de segurança, eu vou te fazer uma pergunta até que não tem a ver com a IA propriamente dita, mas tem a ver com o assunto que a gente está discutindo. Hoje, antigamente, essa questão de armazenamento de softwares e de dados em nuvens era menor. Você tinha mais o servidor interno, o software estava instalado ali local e seu banco de dados estava local. Quem tinha, não vou falar de invasão ainda, tá? Mas quem tem acesso àquele banco de dados são só a própria empresa e os funcionários que estão com aquele acesso ali, que tem aquele acesso disponibilizado. À medida que está avançando a tecnologia, os softwares hoje, grande parte desses bancos de dados e softwares, muitas ferramentas já são criadas até nesse conceito de estar em nuvem, nem está mais instalado no próprio servidor. Então, ou as próprios softwares ou ferramentas que estavam instalados no servidor também criam opções de você fazer essa instalação em nuvem, seja na Amazon ou outros da base de dados, ou ele mesmo, a própria empresa, dependendo do porte, cria a sua base de dados e cobra para você estar hospedado lá, estar armazenando os dados. Ou seja, a quantidade de dados em nuvens, de informações que não estão mais no seu poder do servidor e agora está em outros servidores de terceiros, em outro software de terceiro, isso está aumentando cada vez mais. Não tem uma estatística qual hoje ainda é mais usado, mas isso a cada vez vem se aumentando. Na sua opinião, qual desses modelos hoje, sem falar de futuro ou passado, mas nesse presente momento? Porque é uma preocupação muito grande dos empresários. É uma preocupação minha, enquanto empresário e dono de um escritório, em relação a essa proteção dos dados, Tanto que dentro do próprio servidor você já tem o firewall do servidor, você tem um antivírus, você cria ainda outra camada, ainda coloca outro equipamento que ainda filtra e coloca mais uma barreira de proteção para não ter a invasão. Obviamente essas empresas em nuvens também têm essas proteções de dados. Mas hoje, na sua opinião, qual estaria mais sensível a uma invasão ou uma um vazamento de dados? As ferramentas que estão instaladas num servidor, com segurança e protegido, obviamente, ou essas ferramentas que estão em nuvens e que também outros funcionários da própria empresa têm acesso, não só os seus. Então você vai ter os seus funcionários tendo acesso em qualquer lugar que tiver com a senha, não só mais dentro da própria empresa. E também você tem os funcionários da empresa que você contrata, claro, cada um com seu nível de acesso, mas também alguns com acesso a esse banco de dados. Legal. Apesar de não ser um especialista em segurança, muito longe disso, inclusive, sou zero à esquerda, mas historicamente, se a gente for pensar, os servidores que estão nas empresas são muito mais vulneráveis do que os servidores que estão, sei lá, numa OpenAI, numa Google. Tanto que essa ponta de nuvem, o acesso em nuvem, ou a nuvem em si, ela cresceu muito nos últimos 10 anos por conta dos sequestros de servidores locais. Então, os hackers iam lá, os servidores eles estavam conectados à internet porque tinham que conectar a uma rede, e por mais que aquele servidor não estivesse conectado diretamente à internet, ele estava diretamente conectado a uma rede que estava conectada à internet. Então, os caras, pelos próprios hubs, roteadores, etc., eles conseguiam encontrar o acesso ao servidor que não estava conectado diretamente na internet, mas que estava na rede. Então, o cara quebrava a internet, quebrava a rede e conectava ao servidor. E sequestrava
aquele servidor colocando uma senha em que basicamente só ele tinha. E era uma senha criptografada, que era praticamente impossível de quebrar. Para fazer isso em uma OpenAI, em uma Anthropic, etc., os caras estão basicamente com sistemas mais evoluídos de segurança da face da Terra. Então, na minha visão, aí é visão mesmo, é muito mais difícil invadir esse tipo de tecnologia e tipo de empresa do que os servidores locais. Assim, apesar do Brasil ser o polo, né, de uma das principais inovações de segurança da informação, segurança de dados, e muita coisa, inclusive, buscam aqui para levar para lá, eu, particularmente, a nível de vazamento de dados, eu confio completamente nesse tipo de tecnologia. Pode dizer que, devido até ao porte, o investimento e a tecnologia em segurança dessas grandes empresas que trabalham com esse armazenamento em nuvens, pode dizer que esse sistema em nuvens, em tese, ele estaria muito mais seguro do que um servidor instalado localmente. Nem em tese, prática. Né? Senão a gente teria invasões a todo momento. Agora, tentativas, eu não me lembro, mas eles têm milhões de tentativas diárias. Todos eles. Né? Google e etc. O grande desafio, inclusive, que eles estão tendo, porque estão criando IAs, isso aconteceu agora há um mês. Foram criadas IAs para realizar a invasão. Por quê? É muito mais rápido. A evolução ali é muito mais rápida. Então, esse é um desafio que eles já estavam enfrentando e já tem hoje pontos de mitigação para isso não acontecer. Então, assim, é uma corrida muito maluca, tá? Mas eu confio muito nessa frente dos termos de compromisso e etc. Sou meio otimista, tá? Eu não vou mentir. Mas, cara, entre eu ganhar eficiência operacional e ficar com medo de ser invadido, eu vou preferir a eficiência operacional. Claro. E então, partindo já para os finalmente, né? Talvez a última pergunta para a gente finalizar. Qual é o limite da inteligência artificial? A gente brinca, né? A gente está entendendo agora que a IA é igual a zoeira, não tem limite. Né? Mas o limite está muito mais... a gente tem uma pessoa que trabalha comigo que chama Rodrigo Normandia. Ele fala, cara, o limite são 2. A sua criatividade e o seu cartão de crédito. É isso. Né? Mas é isso, é a criatividade, que é entender, por exemplo... O cartão de crédito, no caso, para contratar e estar com todas essas ferramentas ativas e funcionando. Né? Exatamente. A gente lá na empresa, quase R$10.000 por mês de IA. Muitas a gente está testando, outras já é do dia a dia, mas é isso. Né? E vai aumentar, provavelmente, em 2026. Mas... esses são os 2 pontos, porque se você entende os limites assim, o que dá para ter de resposta da IA, porque assim, dá para criar software... O céu é o limite. Já ultrapassou o céu. Ultrapassou o céu. Já foi para o espaço. Para o espaço. Né? Se você hoje consegue criar uma solução de IA que não dependa exclusivamente de uma interface do ChatGPT e é possível fazer isso hoje pedindo a IA para fazer, não tem limite. Claro, você tem alguns limites, por exemplo, de processamento, de energia e várias outras coisas que é muito por trás do que acontece nas inteligências que a gente não enxerga. Então, por que a gente não tem uma tecnologia quântica? Por que a gente não tem uma evolução muito mais rápida da IA? Porque a nível de tecnologia, tecnologicamente, nós conseguimos ter uma evolução muito mais rápida e já existem coisas já criadas que a gente poderia usufruir hoje. Só que a logística e fisicamente... Os insumos, né, para alimentar isso fica muito caro. Fica muito caro. E por isso, inclusive, aí a gente já entra numa outra seara, mas por isso, inclusive, está existindo essa guerra comercial, essa guerra fria, entre aspas, entre China e Estados Unidos por conta das terras raras. Que é basicamente o que alimenta tudo isso que a gente está vivendo hoje. E eu não sei se você sabia, fiquei sabendo disso hoje. O Brasil está atrás só da China em relação de quantidade de terras raras. E a gente aproveita 1% só disso. Mas enfim, papo para outro podcast. Mas é isso. Eu acho que o limite está muito mais no background do que nas possibilidades. Posso te garantir, Léo,
no mínimo 70% das operações rotineiras das empresas, IA pode fazer. Não, bacana. Se você está gostando, né, gostou desse podcast, né, inscreva-se no canal, né, ative as notificações para ser comunicado sempre que a gente postar um novo vídeo. Né, dá um joinha, dá um like. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte, né, faça a sua pergunta aí nos comentários do vídeo. Né, eu ou o Rodrigo, a gente vai entrar para responder e pode ser que o que você colocar ali dê subsídios, né, ou insights para novos conteúdos que a gente vai gravar aqui. Os nossos contatos, tá? Eles estão na descrição do vídeo, né? Precisando dos nossos contatos, tá? Tanto da Neu, da Hoffman Contabilidade, do Rodrigo, da Buscar IG, né? Estão na descrição do vídeo. Cupom de desconto, ele prometeu liberar. Verdade. Assim que ele liberar, a gente vai colocar lá. E podem me cobrar lá no Instagram. É isso. E partindo aqui então para a última pergunta, né? Tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Ou uma mensagem final que você queira deixar aos nossos ouvintes? Cara, pergunta não, mas a mensagem é testem o limite da IA, sabe? Expanda a mente, entendendo que não é mais perguntar apenas, mas sim instruir. E é isso, testa o limite dela, porque você vai ver que praticamente não tem, baseado em tudo que a gente tem hoje de tarefas rotineiras do dia a dia. Testa e inclui e pede que ela faz, né? Ela faz. E ela faz. Se ela fizer bem, treina que ela vai chegar ao ponto que você precisa. Ela vai fazer. Se não gostou, olha, não é assim que eu queria, é assado. Aí não fez do jeito que você queria. Mas espera aí, não te instrui dessa forma. Você tem que ter paciência. Você tem que saber instruir também. Testa, instrui e vai criando com ela. Não, bacana. Bacana. E aqui, dá um brindezinho. Opa! Um kitzinho mesmo de souvenirs da Hoffman. Maravilha. E aqui um copinho do Mestre dos Lucros. Né, pela sua participação. Opa, maravilha. Deixa eu até abrir aqui, poxa. Espera aí. A canequinha, gente. Canequinha do Mestre dos Lucros. Maravilha. Obrigadão, viu, Léo? Lembrança da participação do podcast. Maravilhoso. Obrigado. Valeu demais. Foi ótimo aí a participação, conteúdo, né, de excelente qualidade. Ficando aí mais um conteúdo ótimo aí para os empresários, para disruptar aí a mente, né? Abrir a mente aí e começar, quem não está mexendo com IA, começar a dar mais atenção e aplicar isso no dia a dia do negócio. Agradeço você que ficou com a gente até aqui e te aguardo no próximo episódio do podcast Mestre dos Lucros. Até mais. Tchau, gente. Um abraço.